Sabah al-Khair! Eu sou Sara Ramos, bailarina e professora de dança do ventre, e eu estou aqui a convite da Valdirene do grupo Egito Sempre para falar com vocês a respeito dessa dança ritualística que eu estudo muito há muitos anos, ensino também, que é a dança do punhal, ok? Ela faz parte do meu projeto Dicas Faraônicas, que eu já tenho há algum tempo, já há um ano, nas minhas mídias particulares, claro, e agora também fazendo parte do grupo Egito Sempre, onde periodicamente eu vou estar falando sobre alguma coisa da dança, sobre alguma curiosidade, sobre um toque, sobre uma dica, ok? Sempre fortalecendo a nossa cultura egípcia, a dança com esse foco, que é o que eu estudo, tá bom? Eu espero que vocês gostem, foi preparado com muito carinho, com muita responsabilidade, com muito respeito a vocês. Continuando, meus queridos, vamos falar um pouco sobre a origem da dança do punhal, tá? Existem algumas possibilidades da origem. Vamos falar de algumas e principalmente daquela no qual a minha linha de estudos, que é a linha egípcia, claro. Atribui-se também a origem da dança do punhal às mulheres dos haréns da Turquia. Então, atribui-se que também originou-se na Turquia. Não sabe se é o certo, tá? Existe uma grande suposição disso ter sido verdade. Onde as mulheres dos haréns, existem algumas leituras aí, algumas possibilidades. Primeiro, elas usavam, guardavam, escondiam o punhal entre suas roupas, para caso elas precisarem se defender, elas já tinham como. Isso é uma suposição dentro dos haréns. Uma outra suposição dentro dos haréns seria que, como elas eram privadas de comunicação, não tinham liberdade, uma maneira delas se comunicarem era através de códigos. Então elas utilizavam o punhal, e mais à frente eu vou também falar o caráter utilitário dele, etc. Mas enfim, vamos aqui, né, na origem. Elas utilizavam o punhal, dependendo da posição que era colocado o punhal, queria dizer alguma coisa. Então era uma maneira delas se comunicarem sem precisar falar e sem precisar serem submetidas. Isso seria dessa origem turca, dentro dos haréns, tá? Agora nós vamos para a origem, que é a minha linha de estudos, que é a origem ligada à mitologia egípcia, atribuída a dança, a deusa Celtis, a rainha dos escorpiões. Essa é uma deusa que ela foi muito importante, cultuada no Antigo Egito, claro, né? Atribui-se até a primeira dinastia, alguma coisa do tipo assim. Eu não vou me estender muito nisso, porque a gente tem bastante coisa para falar. Embora ela não seja muito comentada, né? Nós conhecemos mais sobre a deusa Ísis, né? Que é a que conhecemos, é a que mais fala-se. Hathor, isso. Seria assim as deusas femininas que Met também, né? Que nós mais temos referências sobre. A deusa Celtis também temos, mas assim não como essas, tá? E ela foi uma deusa muito importante, muito reverenciada no Antigo Egito, porque é a deusa da vida e da morte e da transformação. A morte, falar primeiro da morte, não significa sempre a morte física, mas a morte de alguma situação, o nascimento de uma outra situação, a morte de um ciclo, fechamento, né, o término de um ciclo para iniciar um outro, certo? E a morte mesmo, a morte física, você abandonando o plano físico para um plano espiritual, que na concepção dos antigos egípcios seria realmente o plano que mais interessava, né, a vida espiritual. Enfim, e a vida, porque ela acompanhava e protegia, era atribuído a essa deusa a proteção às mulheres quando davam à luz e principalmente aos recém-nascidos, permitindo, ajudando eles a experimentar e a terem o primeiro sopro de vida, certo? Então é bem controverso isso, né? Ela, ao mesmo tempo que ela simboliza a vida, ela também simboliza a morte. Ao mesmo tempo que ela protege, no caso, né? Ela também condena, dependendo da situação, dependendo do contexto, dependendo de toda a dualidade que o ser humano tem, né?
Todas as mitologias, se nós formos ver, elas são muito parecidas, tem sempre esse caráter do bem e do mal que está inserido em todos nós, tranquilamente. Mas, vamos em frente, né? Como eu estava falando, a minha linha de estudos, a minha linha de trabalho junto com a dança do punhal é seguindo a mitologia egípcia. Agora, Sara, você pode me perguntar, por que rainha dos escorpiões, deusa Célix? Tá. A imagem dela, né, nós encontramos o registro da possível imagem que eles tinham da deusa, assim como tem da deusa Ísis, como tem de Anubis e de outros, em pinturas nos templos, né, em papiros e algumas esses registros daquela época, que seria uma mulher da cintura para baixo com a cauda de um escorpião, né, com as patas traseiras e a cauda de um escorpião. Vai subir aqui no vídeo para vocês umas imagens do que eu estou falando, desses registros em papiros, em pinturas, e também uma estatueta que foi encontrada, algumas escavações, etc. Né? Encontrava-se muito junto aos túmulos, claro, né? Os túmulos, isso. A pintura da deusa, já que é atribuída a ela a morte também, né? Então, ela estava assim, junto ali da múmia, entre aspas, né? Do rei, do faraó, do nobre, para facilitar também essa transformação dele, essa transmutação para o mundo espiritual, como eu acabei de falar, né? Na mitologia egípcia, muitos dos deuses, acho que a maioria, muitos deles, né? Vamos falar todos, mas a maioria é atribuído sempre essa característica de metade humano e metade animal. Por exemplo, Anubis é metade o chacal, né? O cachorro, o chacal, e metade humano, o homem, né? E por aí vai, tem outros deuses também com essas características. É uma característica de alguns panteões, o egípcio não é diferente, né? E a deusa Célix, voltando a falar, falando dela, ela tinha essa característica. Ela era uma mulher, era metade humana e metade escorpião. Falando sobre as possibilidades interpretativas na dança. Quando a gente encontra alguma coisa sobre o punhal num vídeo, alguma referência nesse sentido, normalmente a gente vê quando a bailarina está dançando sozinha, em solo, às vezes tem algum caráter mais dramático, mais introspectivo, que tá correto, tá? Ou então nós vemos em dupla como um duelo, que também é bacana, que também é uma possibilidade. Então, uma das interpretações que a gente pode fazer com o punhal dançando, realmente é como um duelo. Aí, lógico, você está com uma outra bailarina, e aí você vai estar duelando com ela. Você vai estar utilizando de movimentos com o punhal e movimentos corporais, do qual você vai simular uma luta, um duelo, né? Muitos atribuem até ao bem e ao mal, a briga, né, constante do bem contra o mal, o dia com a noite, enfim, seja o que for. O nascimento e a morte, dualidades, ok? Essa é uma interpretação que é o mais comum a gente assistir. Bacana também. Existe uma outra interpretação que seria o punhal como um relicário. Isso. Por que essa interpretação? O punhal, ele era, no caso, antigamente vamos falar no Antigo Egito, né, nessas épocas remotas, ele era uma joia. Ele era feito de metal precioso, de ouro, prata. A prata, ela valia, né, mais do que o ouro em algum período aí histórico, no período lá do Antigo Egito. Enfim, ele era feito de metal precioso e ele era todo cunhado, ele era todo decorado com pedras preciosas. Então, ofertava-se, presenteava-se com o punhal. Então, ele era como um adorno também na roupa da pessoa. Então, ele era um relicário, ele era um presente, ele era um adorno. Você estava presenteando a pessoa com um punhal, com um metal precioso, com pedras preciosas. É como se você estivesse hoje dando
uma joia, um anel, um colar, enfim, né? Alguma coisa muito valiosa. Então, que interpretação que nós podemos fazer com um relicário, com uma coisa tão valiosa assim? A gente pode utilizar de movimentações corporais e manipulação também com esse caráter, dando essa ênfase, né? Dando esse significado. Aí vai depender muito do trabalho expressivo e interpretativo da bailarina. Por isso é preciso estudar as possibilidades que a gente tem para dançar, para ir adequar a música, correta, já vamos falar de música, e adequar a movimentação. Concorde? Com uma movimentação que eu vou fazer para, eu estiver solando, por exemplo, eu quiser demonstrar força, poder, eu vou utilizar um tipo de movimentação, sem falar ainda do significado das posições. Se eu estiver duelando, eu vou fazer um outro tipo de movimentação. Agora, se eu quiser fazer uma interpretação como um relicário, como se eu tivesse ganho de presente, aquilo valesse muito para mim, eu tenho que fazer um outro tipo de interpretação, eu tenho que fazer um outro tipo de dança. Aí existe uma dualidade, né? Mas o punhal, ele não é no caso, ele não é uma arma. Como é que eu vou poder dançar com uma arma como se ele fosse um presente, um relicário? Ele é uma arma, isso a gente nunca pode esquecer disso. Mas se eu pegar com essa interpretação de um presente, de uma joia, eu vou estar utilizando ele com movimentações mais altivas, como se eu estivesse reverenciando o meu punhal, agradecendo por esse presente, como ele me embeleza. Tem um outro tipo de movimentação. Uma outra interpretação que a gente pode ter é o punhal como utilitário, porque ele era utilizado como utilitário, sim. Ele era utilizado para defesa, sim, mas também, por exemplo, para ceifar, para descascar, para cortar, às vezes até para pentear o cabelo, para desembaraçar o cabelo. Então nós podemos também na dança dar esse caráter, esse foco. Como? Com movimentos, de novo, corporais e movimentos do punhal que simulem esse caráter, essa interpretação de utilitário. Mas aí pode vir a pergunta, mas não vai ficar muito parecido uma coisa com outra? Depende, volto a falar, da interpretação que a bailarina vai fazer, da escolha da música, dos movimentos corporais e de como ela vai se predispor para executar essa leitura, ok? É claro que a arte, a dança, ela é muito abrangente, né? Ela é muito grande. Então, não dá para a gente dizer, existem esses 3 tipos de leitura de dança do punhal. Essas são leituras que nos meus estudos e em referências que eu tive, são as que mais eu acredito que realmente tem a ver com a possível origem, com a possível realmente utilização do punhal na antiguidade, de onde derivou a dança. Falando das posições do punhal, o significado das posições, ok? Foi atribuído a determinadas posições, posicionamentos, né? Ou tanto a gente colocando ele no corpo ou posicionamento dele mesmo, alguns significados. Quem atribuiu esse significado não fui eu e eu não sei quem foi, tá? Aí vocês podem perguntar, Sara, mas ao dançar o público sabe qual é o significado de cada movimento? Vamos admitir que não, mas eu não subestimo o meu público. E mais do que a minha visão, ok? Preocupar-se com o significado de cada movimento, de cada posição, melhor dizendo, do punhal, eu acho mais interessante, é o que eu sigo para mim, a minha linha de pensamento de estudo de trabalho, que siga uma coerência da história que eu estou querendo contar através da minha dança. Toda dança, pelo menos, mesmo que a gente não imagine que seja, mas nós estamos contando uma historinha. Seja ela do que for, uma história de amor, seja uma história de superação, apenas uma história de alegria, seja o que for. Então, vamos supor que com o punhal, imagina, o punhal é um acessório que faz parte de uma dança ritualística. Tem todo o significado, toda uma simbologia, toda uma emoção, uma expressividade. Então, eu vou estar utilizando ele com todo respeito, eu vou estar utilizando ele respeitando algumas
manipulações, mas essas manipulações estando coerentes com a história que eu quero contar através da dança. Deu para entender? Não simplesmente estando coerente com o significado que foi atribuído ao punhal. Mas enfim, essa é a minha leitura, é a minha maneira de trabalho, é a minha maneira de conduzir. Como eu fiquei de trazer para vocês o significado de alguns movimentos, algumas posições, eu vou estar falando aqui. Existe um monte, gente, um monte. Daria para fazer um vídeo só com as posições do punhal. Então eu vou falar algumas, depois se vocês quiserem saber mais, é só me chamar, me procurar, a gente vai estar conversando sobre isso, né? Então, por exemplo, o punhal, quando ele é colocado aqui, segurando uma ponta e a outra, certo? E eu faço movimentos circulares, eu giro para dentro, para mim e para fora. Durante a dança, ou quando eu chego, tá? Quando eu entro para dançar e no espaço cênico, seja em qual for, significado atribuído a ele de boas-vindas. Sejam bem-vindos, obrigado por estarem me assistindo, estou muito feliz que vocês estão por aqui. Eu estou feliz de estar aqui também, certo? O punhal, quando eu coloco aqui, por exemplo, na testa, com a ponta dele, bem aqui na altura do terceiro olho, introspecção. Eu também posso estar utilizando ele aqui, ó, com o possível fio que não tem aqui para fora. Já é uma outra variação dessa introspecção. O punhal, quando eu apoio ele na palma da mão, existe um significado para se a ponta do punhal estiver para fora, para os dedos, ou se estiver para dentro, para o braço. Eu acho que mais importante minha leitura do que o significado, o que significa com a ponta para lá, com a ponta para cá, é a segurança que é atribuída a esse movimento, né? Segurança, destreza, ok? Uma outra movimentação que é atribuída a ela o significado de eu estou limpando o ambiente das possíveis energias negativas, seriam os movimentos circulares, quando eu corto o ar com movimentos circulares, com movimentos aéreos, eu estou cortando o ar. Esse tipo de interpretação de corte de energias negativas também muito utilizado pela dança do punhal executada pelos ciganos. Eu não estou falando dos ciganos os ciganos no caso da dança cigana que a gente vê hoje. Eu estou falando ciganos que andaram pelo mundo, a origem do povo cigano, Índia, enfim, e Egito também. Então essa atribuição de quebra de cortes de energias também atribuída talvez esse significado talvez pelo povo cigano de uma maneira geral, certo? Então, mais do que o punhal com a ponta para fora quer dizer isso, o punhal com a ponta para dentro quer dizer aquilo, o punhal aqui no meio da testa, introspecção, sim, legal, o punhal virado aqui quer dizer outra coisa, o punhal virado aqui quer dizer outra coisa. Se isso estiver de acordo com a sua dança, o seu contexto coreográfico, tá ótimo. O punhal apoiado no quadril, vou ficar mais para trás para vocês verem, tá dando para ver? Tá. Apoiado no quadril, eu fazendo qualquer movimentação, seja sinuosa ou seja vibratória, força feminina, poder feminino, força feminina, quadris, né? Não precisa nem dizer, explica maiores explicações, né? Um movimento de repente circular, que já é uma variação desse movimento de corte de energia. Eu estou com ele apoiado, apontado, melhor dizendo, para o meu ventre e eu estou fazendo um movimento circular que vai crescendo, que toma conta de mim, de repente para em algum lugar. Isso seria de repente uma energia feminina do ventre, que eu estou expandindo pelo meu corpo e ela expande pelo ambiente, pelo mundo, pelo universo e por aí vai.
Então, ou seja, o que eu quis dizer aqui? Eu mostrei para vocês algumas manipulações, algumas posições e os seus significados que foram atribuídos por alguém um dia e que a gente chegou até nós, que estudamos punhal, até mim. Existe, mas você sabe o que significa o punhal desse jeito, daquele jeito. Tem os seus significados e eu falei para vocês. Mas eu volto a dizer que eu defendo que precisamos de uma coerência com o teu contexto, com a leitura que você vai fazer do punhal. Se eu quero fazer a leitura de duelo, eu vou estar utilizando certas manipulações. Se eu quero dar uma leitura, por exemplo, de relicário, eu vou estar utilizando, de repente, esse movimento de destreza, de segurança que eu utilizaria numa interpretação mais poderosa, mais altiva. Se eu colocar ele como um relicário, eu já mudo. Como é lindo meu punhal. Como eu amo meu punhal. Muito feliz com o meu punhal. Depende da interpretação. Na sequência, vocês vão ver um textinho de uma das apresentações com o punhal que eu fiz, para vocês darem uma apreciada de como pode ser toda a movimentação, a manipulação, ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, dividindo meus conhecimentos, porque eu sempre defendi que o conhecimento é imortal se compartilhado. Eu estou aqui para isso. E volto a repetir, aqui eu dei um apanhado geral, um resuminho sobre o que seria a dança do punhal e todos os atributos dela, né? Bem um pouquinho de cada coisa. Apesar de ser uma dança com poucas referências, né, para estudo, mas é uma dança muito rica em detalhes. Toda a parte mitológica, toda a sua possível origem, como eu abordei um pouquinho aqui. Então eu dei só assim uma pinceladinha para vocês estarem posicionados no que seria e de repente surgir uma curiosidade de maiores estudos, ok? Eu estou à disposição, vocês podem me encontrar através vai estar a descrição aqui no vídeo das minhas mídias, né, sociais, das minhas redes, Instagram, YouTube, enfim, Facebook. E eu estou à disposição para qualquer informação, para estudos, para workshops, etc. Tá bom? Muito obrigada mesmo. Shukran!